tarde, sejam muito bem-vindos ao Tribuna Condominial, o seu encontro semanal com a segurança jurídica do mercado condominial. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, nos encontramos para debater o que realmente importa na gestão do seu condomínio. Na Tribuna Condominial, trazemos sempre o ponto de vista jurídico sobre tópicos relevantes para síndicos, trazendo advogados especialistas na área condominial, para deixar você cada vez mais informado. Esse programa é produzido pela Pred News, o seu principal portal de notícias condominiais. Então aproveita para já clicar no botão de se inscrever aqui no canal, seguir as redes sociais da Pred News e acessar o site prednews.com.br para se manter informado sobre tudo no mercado condominial. O programa Tribuna Condominial é um oferecimento da ADV Sindicom, Advocacia para Síndicos e Condomínios. Agradeço em nome da Pred News o suporte para trazer conteúdos com respaldo jurídico para todo o Brasil. Aproveito também para agradecer nossos apoiadores Condoasp, Assessoria Condominial, e HR, o Banco dos Condomínios. Essas empresas atuam no Brasil inteiro, levando soluções financeiras e administrativas para condomínios de todos os portes. E aqui, elas contribuem apoiando um trabalho informativo, pois o síndico bem informado é um síndico que protege e valoriza o seu patrimônio. Aproveito também para agradecer a todos que nos assistem e participam aqui no chat. Já vejo aqui alguns nomes que estão sempre presentes nos acompanhando, como a Thaís, Letícia e Doutor Franzé. Um abraço para todos vocês. Que nossos programas continuem alcançando cada vez mais pessoas. Cada vez mais frequente nos condomínios brasileiros, a presença de gatos e cães sem tutor definido tem gerado disputas calorosas que já ultrapassaram o bom senso e chegaram aos tribunais. Entre o dever do síndico de preservar o sossego, a higiene e a ordem nas áreas comuns e a proibição legal de praticar maus tratos, a gestão caminha sobre uma linha jurídica extremamente estreita. Proibir sumariamente e tentar expulsar os animais traz sérios riscos criminais e cíveis. Por outro lado, omitir-se e deixar a alimentação desregrada, acumular sujeira e odores, expõe o condomínio a processos de moradores incomodados. Hoje nós vamos analisar como regularizar o cuidado com os animais comunitários, criar normas válidas em assembleia e evitar que esse impasse vire um pesadelo judicial. Para me ajudar a traduzir esse juridiquês e a extrair mais informações sobre o tema de hoje, recebo a doutora Vanessa Carvalho. Ela é advogada especialista com 15 anos de atuação estratégica no setor corporativo e tem experiência na prevenção de passivos, gestão de riscos jurídicos e conformidade contratual orientada a resultados. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, Camille. Agradeço estar aqui mais uma vez. Aproveito para cumprimentar os pares que nos acompanham hoje e a todos que nos assistem. Esse tema de hoje, como você bem pontuou, ele costuma inflamar os ânimos nos condomínios. De um lado, quem ama os animais, o outro de quem está ali incomodado com aquela situação, e bem no meio o síndico, né, para resolver essa confusão. Então, a nossa missão aqui hoje é entender o que o condomínio precisa para não virar um caso de um tribunal. Existe um caminho legal, certinho, para se tomar aqui e não virar um processo, não virar uma lide, uma despesa desnecessária para aquele condomínio. Então, hoje, eu, juntamente com os convidados, vamos aqui tentar dar o melhor caminho para os síndicos. Muito obrigada, doutora. Recebemos também hoje a doutora Jennifer Almeida. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Eleitoral e pós-graduanda em Direito Processual Civil. Atua na área do direito condominial desde 2022, com experiência voltada à assessoria jurídica e à cobrança condominial. É responsável pelo escritório Jennifer Almeida, Sociedade Individual de Advocacia, especializado em recuperação de crédito e cobrança condominial, prestando serviços com foco em soluções estratégicas e segurança jurídica. Seja muito bem-vinda, doutora.
Olá, pessoal. É um prazer estar aqui na Tribuna Condominial mais uma vez. É uma satisfação enorme participar dessa conversa sobre um tema que, a princípio, parece bem simples, mas que envolve alguns aspectos jurídicos e práticos bem relevantes e que a gente vai discutir mais a fundo nesse bate-papo de hoje. Obrigada, doutora. Contamos também com a presença da doutora Maria Helena Pessoa Tavares. Ela é advogada e gestora do escritório Helena Tavares, com atuação desde 2020 no direito condominial, na recuperação de crédito condominial e no direito contratual. Atua em 8 estados do Norte e Nordeste. É pós-graduanda em direito imobiliário e condominial e em direito penal e processo penal. Combina conhecimento técnico e experiência prática na gestão de conflitos, contratos e demandas condominiais, sendo hoje uma das vozes especializadas nessa área em expansão no Brasil. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, pessoal. Primeiro eu quero agradecer por mais um convite de estar aqui participando do Tribuna Condominial, contribuindo para melhor orientar os síndicos e também os condôminos, esse nosso tema específico de hoje, que é animais comunitário. E eu posso dizer que é um tema que me envolve bastante. Eu me considero uma pessoa apaixonada por animais, mas o ponto central hoje, o recado central é o equilíbrio. Mostrar hoje, aqui junto com as demais doutoras, que uma solução técnica ela é capaz de cuidar dos dois lados, tanto dos direitos de proteção ao animal, quanto dos direitos de segurança, de saúde, de salubridade dos condôminos, quando se existe uma regra clara dentro do condomínio. E hoje estamos aqui na tribuna condominial para trazer essa clareza e ajudar melhor aos síndicos conduzir essas situações que eles se deparam. Muito obrigada, doutora Maria Helena. Bom, para começar, doutora Vanessa, vamos começar com a nossa pergunta provocativa? Manda Para ver. abrir aqui o nosso, para abrir aqui o nosso debate. Quando o assunto é animal comunitário no condomínio, o que gera mais risco de processo judicial e condenação na justiça? A omissão na gestão em relação ao incômodo dos moradores ou a tentativa do síndico de remover os animais à força? Acho que os síndicos que nos assistem aqui já entenderam que a resposta sempre é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Tem que ser o equilíbrio, como a doutora Maria disse. Os dois podem causar um prejuízo, né? Em esferas diferentes. Por exemplo, a remoção forçada, ela enseja um processo criminal, né? Porque você está ali incidindo no crime de maus tratos, que é previsto pela lei ambiental, né? Então, você não pode retirar um animal daquele local forçadamente, expulsá-lo, dar o sumiço, né? Que a gente vê muito em grupo de WhatsApp de condomínio dizendo que vão sumir com os animais. Então, você que vai sumir com os animais, saiba que você estará cometendo um crime e provavelmente quem vai responder por isso vai ser o seu síndico. Porque se ele não conseguir apurar quem foi que fez essa remoção forçada. E a omissão também atrai, porque a gente está falando de direito de vizinhança, né? Então, quando aquilo se torna, quando excede, quando há uma omissão dentro do condomínio por parte do gestor, que é o síndico, ele está causando um problema também, né? Ele está a questão da salubridade, da integridade, a saúde das pessoas, o direito de vizinhança. A um crime de maus tratos e o direito de vizinhança da salubridade. Então, eu não posso nem retirar e nem posso ser omisso. Então, eu vou ter que trabalhar um meio termo dentro daquela situação para evitar um processo judicial, né? Qual seria? Criar um termo, né? Chamar uma assembleia e resolver essa situação o mais rápido possível, porque você pode ser processado tanto pelos condôminos quanto pelo seu vizinho de condomínio que pode ali estar aquele, vamos supor, alimentação irregular, fora de hora, ou então de qualquer jeito, você joga alimentos naquela área comum, acaba atraindo fezes, animais, outros tipos de animais que não são gatinhos, cachorrinhos ali comunitários, e prejudica o vizinho, né? Seja ele do condomínio mesmo, ou seja um vizinho do lado. Então,
síndico, nenhum nem o outro. Todos dois vão te atrair responsabilidades e responsabilidades diferentes, um criminal e outro na esfera civil. Então, vamos regularizar isso. É isso aí, muito obrigada, doutora Vanessa. Ficou evidente que o manejo de animais comunitários exige um equilíbrio delicado entre o direito de vizinhança e a legislação de proteção animal. Como vimos, proibir de forma arbitrária ou tentar remover os animais à força expõe o condomínio e o síndico a sérios riscos cíveis e criminais. Por outro lado, a omissão diante da falta de higiene ou perturbação do sossego também gera responsabilidade. O único caminho seguro é a regularização preventiva por meio de regras claras e aprovadas em assembleia. Mas antes de continuarmos essa nossa conversa, vamos fazer uma breve pausa para ouvir o recado do nosso apoiador, o Banco HR. Síndico, quanto vale a segurança do seu condomínio? Câmeras antigas e portarias vulneráveis não podem fazer parte da sua gestão. Modernize todo o sistema de segurança do seu prédio agora. O Banco HR financia novos equipamentos em até 10 anos, com carência de 120 dias para começar a pagar. Parcelas suaves e a solidez de um banco regulado pelo Banco Central. Fale agora mesmo com o HR, o Banco dos Condomínios. É isso aí. Manter o condomínio seguro exige tecnologia de ponta, mas nem sempre o caixa do prédio está preparado para um alto investimento à vista. Com as soluções de financiamento do Banco HR, o seu condomínio pode modernizar o sistema de segurança, instalando câmeras de alta resolução, portaria remota e controle de acesso de última geração, sem comprometer o orçamento mensal, nem precisar de chamadas extras pesadas. É a proteção e a valorização que o seu patrimônio precisa, com parcelas que cabem no bolso do condomínio. Investir em segurança com tranquilidade financeira é com o HR, o Banco dos Condomínios. Chegamos agora ao nosso primeiro bloco, onde vamos entender até onde vai o poder do condomínio para regrar o uso das áreas comuns e quais são os limites legais impostos pela legislação ambiental e pelo Código Civil. Agora vamos conversar com as nossas advogadas convidadas. E a primeira pergunta eu vou fazer para a doutora Jennifer. Doutora Jennifer, o Código Civil, no artigo 1277, garante o direito ao sossego e à salubridade, mas a Constituição e a Lei de Crimes Ambientais vedam qualquer forma de maus-tratos ou crueldade. Na prática, se o condomínio decidir em reunião informal proibir que os animais sejam alimentados ou determinar sua remoção, essa decisão ela tem validade jurídica ou o síndico pode responder pessoalmente por crime ambiental? Camille, é importante esclarecer que não vai ter validade jurídica porque essa decisão ela veio de uma reunião informal. Então, em primeiro ponto, é importante a gente esclarecer que o Código Civil ele vai sim garantir o direito ao sossego, vai sim garantir o direito à segurança, só que esse direito não é absoluto, porque em contraponto, de outro lado, tem a Lei de Crimes Ambientais, tem a Constituição Federal, que é taxativa ao dizer que maltratar, ferir ou abandonar qualquer um desses animais, dependendo da forma que é feito, pode ser configurado maus tratos. Por isso, para que essa situação seja regulamentada da melhor forma possível, é necessário que haja uma deliberação em assembleia com um quórum próprio para isso. E essa assembleia, ela não vai poder simplesmente proibir ou expulsar aqueles animais ocasionando algum tipo de maltrato ou abandono. Ela vai ter que regulamentar a forma em que a alimentação vai acontecer dentro desse espaço coletivo que é o condomínio. Obrigada, doutora Jennifer. Doutora Maria Helena gostaria de complementar a fala? Olá, Camille. Complementando a fala da doutora Jennifer, em que ela menciona sobre o caminho de chamar uma assembleia para deliberar sobre regras acerca dos animais, para não chegar a configurar em maus tratos ou crueldade, vale lembrar que a assembleia, embora ela seja soberana, ela não pode ser utilizada para validar atos ilegais ou abusivos. Tem que ser
tem que ter essa cautela, tem que, como a gente volta lá no início do que a gente falou, o equilíbrio sobre os dois direitos, sobre o direito do condomínio e sobre o direito dos condôminos. Bom, vamos aqui continuando então com a doutora Maria Helena para a pergunta número 2. Doutora, um julgamento recente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de moradoras que alimentavam gatos comunitários em áreas comuns após advertências, reconhecendo o uso anormal da propriedade. Qual foi o ponto central dessa decisão e por que a existência prévia de uma regra formal aprovada em Assembleia fez toda a diferença para o condomínio vencer essa ação? Bom, Camille, esse julgamento recente do TJDF, ele é bastante rico e vai servir para gerir diversas outras situações que vierem a surgir dentro do condomínio, vai servir como precedente. Ele é lá da 8ª Turma Civil do TJDF, onde 2 moradoras do condomínio insistiram em alimentar gatos e insistiram em manter a instalação dos comedores, dos bebedouros, nas áreas como mesmo depois que elas foram advertidas e multadas pela gestão do condomínio. O ponto central desse caso foi que o tribunal ele reconheceu que alimentar os gatos comunitários dentro do condomínio, quando há vedação na legislação interna, que é a Convenção do Regimento Interno, é considerado ilegal, é considerado o uso inapropriado da propriedade e que é um ato ilícito e gera o dever de indenizar. Elas ainda tentaram levantar suas defesas, mas o colegiado ele rejeitou os argumentos dela e acabou por condenar as condôminas em danos materiais e morais em favor dos vizinhos afetados. Sobre a questão da Assembleia, da aprovação formal em Assembleia, o favorecimento dessa regra interna do condomínio, ela foi o que garantiu a vitória do condomínio. Existir essa vedação formal na convenção, no regimento interno, vai sim dar o respaldo jurídico que o condomínio ele merece, que ele precisa para poder impor a sua regra, impor determinada determinação. E somado a isso, veio a questão das notificações, veio a questão das multas aplicadas. Então, o condomínio estava respaldado de um dossiê de provas que só corroborou para o resultado frutífero desse caso e afastando um desfecho desfavorável para o condomínio. E é nessa situação, diante dessa situação e para outras que vierem a surgir, eu deixo um recado para o síndico. A regra verbal, ela não tem validade, ela não vai proteger o condomínio. Se resguardem chamando uma assembleia em caso de omissão da convenção, em caso de omissão do condomínio, que essa regra formal, essa regra escrita, ela sim vai blindar o condomínio. Muito obrigada, doutora Maria Helena. Doutora Jennifer ou doutora Vanessa, gostariam de complementar a resposta? Camille, eu acho que Pode falar, doutora. Pode falar primeiro. Camille, só complementando, acho que a doutora Maria Helena já tocou em pontos bem importantes, mas para que a gente frise para os síndicos que o fato do condomínio ter conseguido essa vitória foi justamente a existência de uma vedação formal. Existia lá nesse condomínio, do caso da jurisprudência apresentada, em que a convenção e o regimento interno proibiam essa instalação de comedouros e bebedouros no condomínio. Ou seja, tinha uma regra escrita, não foi algo informal, não foi algo feito por um comunicado, por um aviso de WhatsApp, existia a norma escrita formal ali. E isso trouxe um desfecho favorável ao condomínio e provou também que quando os moradores não seguem aquilo que está escrito na norma formal, eles podem sim vir a se responsabilizar por danos que causem algum prejuízo para toda a coletividade, como foi o caso dessas moradoras que tiveram que reparar para os outros moradores do condomínio alguns prejuízos causados pela conduta delas. Muito obrigada, doutora Jennifer. Doutora Vanessa? Eu queria apenas também
trazer luz, né, mais luzes à resposta da Maria Helena quanto à importância que ela trouxe sobre o uso anormal da propriedade. O que essas moradoras estavam fazendo era exatamente isso, o uso anormal da propriedade. Aí eu volto lá na minha primeira fala, quando eu digo que o direito de vizinhança tem que ser respeitado, né? O condomínio, nesse caso, agiu corretamente. O síndico era um síndico preparado e ele fez uma assembleia, e essa assembleia foi o escudo de defesa do síndico, né? Porque ele pôde ali mostrar que existia uma regra formal sobre o assunto. Mas aqui eu queria apenas frisar sobre o direito de propriedade, que ele não é absoluto. Não é porque que aquela propriedade é sua, que aquela área comum faz parte da sua propriedade, que você pode usar a seu bel sabor, né? Você não vai poder, apesar da intenção ser boa, a forma que ela foi feita não é ruim, porque prejudica outras pessoas. O direito coletivo, ele, apesar de se sobrepor a quase tudo, também não é um direito absoluto. Então, os síndicos fiquem atentos, né, quanto a essa situação, porque esse síndico, no caso, conseguiu blindar o condomínio, porque agiu de forma corretíssima e previu que poderia haver um problema. Aos moradores que nos acompanham, saibam que vocês têm essas regras a ser seguidas. Mesmo se seu condomínio não tenha, seja omisso quanto a isso, mesmo assim você tem que estar ali atento ao uso normal da propriedade. Você não pode invadir o espaço de outra pessoa. Se você conhece que o seu vizinho não gosta daquela conduta, evite. Né? Não faça assim, faça de uma forma mais adequada, porque, querendo ou não, você atrai coisas boas e ruins, mesmo numa ação excelente, que é alimentar animais de rua, animais comunitários, que no caso estão dentro do condomínio, mas o vizinho, ele teve ali o seu espaço invadido. Então, atenção tanto para o síndico quanto para os condôminos, né, em geral. Muito obrigada, doutora Vanessa. E agora, continuando com a senhora, para amarrar assim, esse primeiro bloco. Uma simples circular do síndico ou uma decisão do conselho é suficiente para proibir ou delimitar a alimentação de animais comunitários, ou qualquer restrição exige obrigatoriamente deliberação assemblear com pauta específica e quórum formal? Sim. Então, como a gente já veio aqui trilhando esse caminho, a gente já percebeu que uma simples circular do síndico, uma decisão, mesmo estando ali apoiada pelo conselho, ele não é suficiente. Né? É uma comunicação informal, decisões do condomínio, acho que a gente já chegou ao ponto aqui do ADV Sindicou, de entender que decisões unilaterais do síndico, a famosa canetada, ela não é suficiente para deliberar nada, né? Tudo tem que se passar por uma assembleia. Nesse caso, tem que passar por uma assembleia. É um quórum simples, né? O quórum maioria dos presentes, então é uma assembleia fácil de se formar e de se decidir, mas o síndico tem que ter aquele cuidado de ter um edital de convocação, que tem que deixar claro que será votado. Se o síndico tentar impor uma proibição via circular, o morador facilmente consegue derrubar, né? E ainda deteriora ali, né, aquela reputação daquele síndico, daquele condomínio, né? Então é importante que seja feito da forma correta. Não é uma circular, tem que ser feito uma assembleia fácil de convocar, uma assembleia com um edital claro, específico de preferência para essa situação, porque é uma situação que é acalorada, né? Gera discussões. Geralmente, sempre. Eu desconheço condomínio que não tem esse problema. O meu condomínio mesmo, toda semana tem uma reclamação aí no WhatsApp quanto a isso. Então, seja proativo, né, síndico? Faça seu edital, caso o seu regulamento seja omisso, que a maioria desses regimentos são omissos mesmo, porque isso é uma lei de 98, apesar de ser antiga, acaba que não, no momento de incorporação de um condomínio, isso não é algo que é previsto, né? Os regimentos costumam ser mais básicos. Então, no caso de ser omisso, faça sua assembleia específica,
Cumpra as regras de edital que é previsto na sua convenção, faça publicação, convoque, maioria simples. Numa assembleia você resolve seus problemas, você evita problemas futuros e blinda o condomínio e lá a comunidade que você tem o dever de orientar e proteger. É isso aí, vocês ouviram a doutora Vanessa. Muito obrigada, doutora. Bom, chegamos ao nosso segundo bloco, onde vamos aprofundar o caminho de regularização e as estratégias práticas de gestão para harmonizar a convivência sem descumprir a lei. Vamos entender como estruturar os pontos de alimentação no regimento interno, como utilizar o controle populacional e a castração de forma legítima e como os síndicos devem agir para evitar que o acúmulo de animais vire um grave conflito com responsabilidade civil ou penal. Mas antes, nós vamos a um recado muito importante do nosso apoiador, a Condoasp. O mercado condominial não para de crescer e você pode crescer junto. Se você já é síndico, atua na área condominial ou tem um forte relacionamento com condomínios, essa é a sua grande chance. Quer empreender sem o risco de começar do zero? Seja um franqueado Condoasp. Leve para a sua região a força e a credibilidade de uma marca que faz parte de um grupo com mais de 40 anos de mercado. Ao se tornar nosso franqueado, nós assumimos toda a retaguarda operacional: departamento pessoal, financeiro, fiscal, prestação de contas, documental e tecnologia. E você foca no que realmente gera resultados: relacionamento e expansão da sua carteira de clientes. Construa um negócio altamente rentável com quem entende do assunto. Seja um franqueado Condoasp. Bem-vindos de volta! Se você atua no mercado condominial ou deseja empreender em um dos setores que mais cresce no Brasil, precisa conhecer o modelo de franquias da Condoasp. Com a franquia Condoasp, você leva para a sua região uma estrutura completa e consolidada de assessoria e soluções condominiais, com todo o suporte técnico, operacional e de marca que o mercado exige. É a oportunidade perfeita para você escalar o seu negócio e faturar alto com a autoridade de quem é referência no segmento. Seja um franqueado de sucesso. Entre em contato agora mesmo com a Condoasp nos canais que estão aqui na tela e descubra como levar essa franquia para a sua cidade. De volta com a nossa bancada de especialistas para debatermos mais sobre o tema de hoje, vamos à primeira pergunta desse bloco, que vai para a doutora Maria Helena. Doutora, para os condomínios que decidem regularizar a presença dos animais, a criação de pontos de alimentação e regramentos de limpeza no regimento interno é uma solução eficaz. Como estruturar essas regras na prática para que elas não virem motivo de deboche ou descumprimento por parte dos moradores? Olá, Camille. Camille, eu acredito que este caminho é o melhor que se possa existir. Todo conflito, tendo uma regra clara, ele vai ser resolvido de fato. O problema ele não vai ser disfarçado. Então, proibir de uma forma autoritária, como já vimos, não resolve e nem é seguro juridicamente para a gestão. O caminho mesmo é criar uma regra e que ela seja clara, ela tenha suas devidas definições. E na prática, essa regra ela ainda precisa ser fiscalizável. Com uma orientação de criação dessas regras, é que elas sejam definidas com os detalhes aplicados dentro do caso, dentro da situação. No caso dos animais comunitários, as pessoas os condôminos que têm o hábito de alimentar, de colocar água, de conceder um bem-estar para esses animais. Que a gestão ela se atente para definir locais de ponto de alimentação, que sejam afastados de playground, de uma garagem, de um hall, mais afastados dessas áreas comuns, até mesmo para evitar o incômodo de condôminos que não são tão próximos de animais. Outro ponto a ser definido é a questão de horários e pessoas responsáveis. O horário de alimentação,
a pessoa responsável que tenha um cadastro no condomínio com o nome completo, com o contato dessa pessoa, para que essa pessoa ela fique à frente diante de uma situação responsável que venha acontecer com o animal. Até porque mesmo a jurisprudência, a doutrina, ela reconhece esse vínculo afetivo e esse vínculo de dependência que o animal cria com a pessoa que vai lá alimentar ele, ainda que ele não tenha um tutor definido. Outro ponto bastante importante é a questão da higiene, o padrão de higiene do condomínio, preservar a salubridade, a saúde da área comum, dos condôminos, fazendo com que os restos de comida não fiquem lá expostos por muito tempo, sempre haja a coleta de uma forma bem rápida, dentro de um prazo curto, a higiene dos comedouros, dos bebedouros, e que esses locais de colocar o alimento sejam um recipiente padronizado, para não ficar de qualquer jeito, de qualquer forma, lá na área comum. Outro ponto a definir é também sobre a questão da higiene do local onde vai ser instalado esses bebedouros, esses comedores, para que não seja colocado a comida para os animais de qualquer jeito, de uma forma tão exposta, e tem a manutenção da limpeza desses comedouros, para evitar a atração de outros animais, insetos, e prejudique a salubridade do condomínio. E um ponto bastante importante, que eu acredito que é o que gera muito incômodo nos condôminos, na coletividade, é o controle populacional desses animais, o crescimento desses animais, porque hoje eu coloco aqui o alimento para um, amanhã já termina vindo outro, depois já termina aparecendo mais outro, vai criando uma população lá nas áreas comuns do condomínio, começa a procriação. Então, eu acredito que quem cuida, ele pode sim se atentar a essa questão de vacinação, de castração, e hoje tem diversos meios de você procurar essas castrações dos animais por meio de ONGs, de programas do governo, que são de formas gratuitas. E, por fim, toda regra ela precisa ser fiscalizável e precisa ter o seu ponto em caso de descumprimento, que a consequência óbvia é uma advertência, uma notificação e, no caso de reincidência, a aplicação de multa. Obviamente, tudo observando o que a legislação interna está expressando, está dizendo. Ótimas dicas, doutora. Muito obrigada. Doutora Jennifer, gostaria de complementar a resposta? Sim, Camille, e só acrescentando um ponto sobre a pergunta que você fez quanto a evitar o deboche ou o descumprimento por parte desses moradores que não têm tanta afinidade ou familiaridade com os animais. Eu acredito que o caminho seria uma comunicação. Eu acho que dentro do condomínio tem que haver essa comunicação e essa comunicação informativa e educativa, para que eles verifiquem que, se for cumprido todos os requisitos que foram trazidos aqui, que a doutora Helena explicou, que vai ter um condomínio seguro, que é possível fazer a alimentação desses animais sem que cause tantos transtornos, sem que cause odores, sem que cause prejuízos ou acúmulos, resíduos de restos de comida. Se for seguido todas essas regras que está determinado, que deve ser determinado na lei, no regimento interno daquele condomínio, há sim um caminho seguro que a gente possa encontrar um equilíbrio tanto para as pessoas que têm essa afinidade quanto aquelas pessoas que não querem se envolver. Então, acho que é uma solução, a comunicação e a conscientização e a educação é um caminho muito importante a ser seguido sobre esse assunto. Muito obrigada, doutora. Doutora Vanessa, quer Sim, comentar? eu gostaria de chamar a atenção para tudo o que foi dito, é muito interessante, mas se não houver um controle sanitário desse tipo de regulamentação, ele não atrapalha, a gente não está falando mais nem só de direito de vizinhança, de propriedade, está falando que esse condomínio ele também perde valor comercial, né? Então, é um ponto também a ser considerado
quando há esse tipo de omissão, há esse tipo de situação no seu condomínio, e quando não há essa atenção ao controle sanitário, isso vai prejudicar não só esse direito imaterial, né, que nós temos, mas também o direito à coisa, né, que a propriedade, a valorização da propriedade. Então, ficar atento também a a regularização não é importante apenas para uma boa convivência, mas também para a valorização de mercado do seu condomínio. Obrigada, doutora. Já pegando esse ganchos, né, sobre a questão do controle populacional, perguntar agora para a doutora Jennifer. O controle populacional é um dos maiores gargalos quando a alimentação espontânea começa a atrair muitos animais. O condomínio, ele pode utilizar recursos da taxa condominial para custear ou buscar parcerias públicas de castração e vacinação, ou isso pode ser questionado pelos condôminos que não gostam de animais? Bem, Camille, pode ser questionado e provavelmente vai sim ser questionado pelos condôminos que não gostam de animais, se isso não vier de uma aprovação assemblear, se não tiver uma norma formal ali que vai regulamentar aquele assunto. Assim, a despesa com o controle populacional dos animais, quando ela é aprovada em assembleia, ela pode ser sim tratada como uma despesa extraordinária ali do condomínio, dependendo de como aquele condomínio vai tratar esse problema de castração e vacinação, que vai beneficiar também aquelas pessoas que não têm afinidade, porque vai controlar e reduzir a população de animais e evitar doenças e a prevenção de outros problemas sanitários importantes. Então, na prática, é um caminho muito plausível de se seguir e muito seguro. E o condomínio pode muito bem estar buscando parcerias com órgãos públicos, com programas municipais, com ONGs, para tirar da despesa do condomínio e fazer esse trabalho de procurando uma via gratuita, de castração gratuita, o que vai eliminar e reduzir também um custo que seria ali diretamente para o condomínio. Então, eu acho que é um caminho muito importante de se buscar dentro do condomínio através de uma deliberação de assembleia, por exemplo. Muito obrigada, doutora Jennifer. Doutora Maria Helena, gostaria de complementar a resposta? Doutora Vanessa? Jennifer foi bem elucidativa, né? Então, é bem isso, a remoção não pode ser a revelia. E existem, né, canais, né, zoonose, aqui, por exemplo, no Piauí nós temos a Universidade Federal, existe ONGs, muitas ONGs também que auxilia nesse manejo, nessa tratativa, seja de castração, seja até mesmo se for decidido pela remoção, que seja feito pela via correta, né? Então, é isso, existe meios de ser uma solução menos onerosa. É isso aí. Obrigada, doutora. Continuando com a senhora. Se o Muito bem. condomínio e o síndico constatarem que a população de animais comunitários fugiu de controle e está gerando graves riscos à saúde pública, capturar e levar esses animais para um abrigo ou para fora do condomínio é uma opção juridicamente segura ou pode ser caracterizado como abandono e maus tratos? Totalmente insegura. A remoção forçada de animais comunitários é juridicamente proibida, vamos falar assim, juridicamente proibida, que pode configurar, sim, um crime de abandonos e maus tratos sobre a lei federal, né, uma lei federal, e provavelmente existe leis municipais, né, onde você estiver nos assistindo, é comum ter leis municipais que regulamenta isso. Então, você estaria violando ali uma legislação municipal de proteção, uma legislação federal, que é a de meio ambiente, e o síndico pode responder civil e criminalmente, sendo a solução correta um manejo técnico, né, via centro de controle de zoonose, ou que ele use aquele método de capturar, esterilizar e devolver ao local correto. Então, a Jennifer até antecipou, né, que existem esses órgãos que podem auxiliar. Então, a remoção sem um local pré-estabelecido ou por um agente autorizado, ela enseja, né, ali uma responsabilidade civil e criminal para o síndico.
ou se isso não for, a gente sempre traz aqui a figura do síndico, porque ele é o responsável pelo condomínio, mas se isso também ocorrer por um condômino que for identificável, ele também vai sofrer civil e criminalmente sobre aquilo. Obrigada, doutora. Bom, a conversa tá excelente. Os síndicos e moradores que nos assistem estão recebendo uma verdadeira aula de direito condominial. Nós vamos voltar daqui a pouquinho. Aproveitando que estamos tirando tantas dúvidas aqui, a gente sabe que a maior angústia na rotina de um síndico é tomar decisões sem ter certeza dos limites do seu cargo. Para acabar com o medo de errar e elevar sua gestão ao nível de excelência, preste muita atenção no recado a seguir. Gerir um condomínio exige mais do que boa vontade, exige método. Se você quer dominar a gestão condominial com segurança, credibilidade e sem espaço para o improviso, conheça o MSQ, Mentoria Síndico Qualificado. O MSQ é um treinamento prático desenhado em 13 pilares estratégicos. Aqui, nós unimos especialistas referências no mercado condominial para falar sobre legislação, contabilidade, combate à inadimplência e rotinas operacionais, com blindagem jurídica e gestão de conflitos. Você vai dominar desde a postura e a ética na governança até o posicionamento de mercado e a precificação correta dos seus serviços. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Chega de decisões inseguras. Construa uma carreira respeitada e altamente valorizada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. Acesse nosso site agora mesmo. A Mentoria Síndico Qualificado, MSQ, oferece 65 horas de imersão total na verdadeira realidade dos condomínios, focando no que dá resultado na prática. O grande objetivo é te dar base jurídica e administrativa para que você tome atitudes firmes e se consolide como um profissional de peso e respeitado no mercado. Se você busca tranquilidade, competência técnica e reconhecimento, essa formação é para você. Acesse o site talentgp.com.br/MSQ e conheça todos os detalhes. Senhoras advogadas, aqui na Tribuna Condominial, agora nós vamos iniciar uma dinâmica diferente da que tivemos nos primeiros blocos. Chegou o momento do nosso quadro Minuto da Jurisprudência. A proposta é bem simples. A rotina da gestão condominial exige decisões ágeis e síndicos e administradores precisam de orientações jurídicas que sejam claras, objetivas e aplicáveis no dia a dia. Pensando nisso, nós criamos um formato voltado para respostas rápidas e de alto conteúdo técnico. Eu vou apresentar aqui situações práticas e bastante específicas, e as doutoras terão o desafio de apresentar a solução jurídica para cada caso em aproximadamente 1 minuto. Assim, conseguimos levar ao nosso público informações relevantes com profundidade técnica e o dinamismo que a gestão condominial exige. Pergunta número 1 para a doutora Jennifer. O morador que alimenta animais comunitários à revelia das regras do prédio pode ser considerado tutor de fato e ter que pagar sozinho por eventuais danos materiais causados pelo animal à estrutura do condomínio? Sim, Camille, pode sim. Inclusive, a jurisprudência que a gente trouxe do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que a gente citou anteriormente, ela caminhou exatamente nessa direção, né? Quem alimenta os animais de forma reiterada cria um vínculo de fato com aquele animal e, consequentemente, estimula que o animal permaneça naquele local. Então, essa pessoa pode ser, sim, tratada como responsável pelos efeitos dessa conduta, mesmo que não haja, na verdade, um registro formal, sem que ela seja o dono no papel. Então, na prática, a lei vai olhar para o comportamento, não para o vínculo. Ela vai olhar para aquilo que a pessoa está fazendo. E se o alimentador, aquele morador, agiu a revelia a uma regra que estava ali expressa e essa regra gerou algum tipo de dano, então pode sim ter uma consequência de que ele faça o ressarcimento do dano para quem ele causou e respondendo de forma sozinha, sem envolver o condomínio, como ocorreu no caso concreto que a gente citou aqui do Distrito Federal. Eu queria trazer
E Obrigada, doutora. desculpa, que essa previsão, ela é uma previsão que está no Código Civil, né? Que é a figura do tutor de fato. Então, no Código Civil, o tutor de fato, ele também ele responde objetivamente, subjetivamente pelos danos causados por aquele animalzinho. Temos um caso no escritório na qual um gatinho comunitário entrou pela janela do morador e rasgou o sofá. E aí essa moradora, que era a tutora de fato dele, né, que apesar não levou para casa, mas era quem cuidava. Nesse caso, o condomínio não tinha uma regra específica, inclusive, para os cuidados com os animais comunitários, os animais que ficam dentro do condomínio. Mas mesmo assim ela foi responsabilizada, virou um processo judicial, como toda boa confusão, mas felizmente, né, o juiz, usando do bom senso, entendeu ela como uma tutora de fato e ela teve que arcar com a despesa causada pelo gatinho na casa do colega, né, do vizinho. Obrigada, doutora. Posso fazer uma observação? Posso fazer uma colocação, na verdade. É o que a gente mencionou atrás. O que a jurisprudência, ela Traz para a gente, né? Exatamente, traz para a gente, que é a questão de reconhecimento de um vínculo afetivo e de dependência, que o animal ele só quer ser bem cuidado, ele só quer receber a água, só quer receber a comida, e ele sempre vai voltar para aquele que trata a pessoa bem. Então, é a questão mesmo de equilíbrio, de saber como lidar com esses dois lados, do animal que precisa do cuidado, que precisa do básico para sobreviver, e o lado do condômino. E eu já tem um projeto de lei tramitando aí no Congresso Nacional para regulamentar de forma específica sobre os animais comunitários, justamente por esse reconhecimento forte do vínculo afetivo de dependência que o animal tem, que a gente não pode desconsiderar. E aqui o que a gente esclarece, o que a gente trata, não é nenhuma questão, a doutora Vanessa já colocou, de se omitir ou de agir de uma forma autoritária, mas saber como agir diante dessa situação, para que não seja, o síndico, a gestão não seja prejudicada criminalmente por configurar um maltrato, um abandono, algo contra os animais, e também não ter a sua omissão configurada, prejudicando os direitos do condômino, que garante a sua segurança e o seu sossego. Muito obrigada, doutora. Continuando com a senhora, vamos à pergunta de número 2. Se a convenção do condomínio for antiga e totalmente omissa sobre animais comunitários, o síndico pode aplicar multas imediatamente a quem deixa comida espalhada pelas garagens ou corredores? Não, Camille, o síndico ele não pode aplicar uma multa de forma imediata. A multa ela requer a previsão expressa na legislação interna do condomínio, na sua convenção, no seu regimento interno. Ele não pode agir de forma autoritária. É até uma menção reiterada que a gente está aqui a todo tempo alertando. Mas isso é só para garantir que o síndico, é um alerta para o síndico se resguardar sobre as suas atitudes e sobre o que ele pode ser responsabilizado. Então, se está omisso, não, o síndico ele não pode inventar uma penalidade. Ele vai lá, chama uma assembleia, ele vai lá, cria por meio da deliberação, com especificações nessa regra, submete à aprovação, é aprovado. E voltando para a pergunta, vai lá, define uma forma correta de descarte, define a forma de manuseio desses alimentos, para que mantenha a harmonia, mantenha o bom senso entre quem alimenta e os outros condôminos. E lembrando sobre a questão de que essa regra que venha a ser criada, que ela seja fiscalizável e tenha, em caso de descumprimento, tenha a sua devida penalidade aplicada, mas observando o que a regra vai determinar. Obrigada, doutora. Bom, pergunta de número 3 para a doutora Jennifer. O condomínio, ele pode proibir totalmente
que protetores independentes ou moradores forneçam água e atendimento veterinário básico a um animal comunitário doente que está nas áreas comuns? Não, Camille, o condomínio ele não pode simplesmente proibir de forma absoluta que um animal comunitário doente, ferido ou debilitado receba água ou atendimento básico, porque nessas situações nós estamos falando de uma proteção contra maus tratos, né? E a Lei de Crimes Ambientais, ela vai estabelecer essa proteção e uma proibição absoluta em um caso emergencial, porque a água é algo básico, né? Pode gerar, dependendo da circunstância, uma responsabilização, sim, para o condomínio, para a figura do síndico que representa ali o condomínio. Mas isso também não significa que qualquer pessoa possa utilizar as áreas que são comuns do condomínio de qualquer maneira. O condomínio tem o direito, e na verdade eu diria até o dever, de regulamentar como é que esse atendimento vai ser realizado. Ele pode estabelecer, por exemplo, um local adequado, regras, horários de higiene e segurança, para que esses protetores dos animais, esses condôminos ou até profissionais que vão até o ambiente do condomínio possam realizar esse atendimento em um espaço, em um local e um tempo determinado ali. Então, o ponto principal é que o condomínio ele tem que regulamentar esse atendimento. Ele não deve impedir o cuidado básico quando o animal estiver passando por uma situação de vulnerabilidade, mas ele também precisa regulamentar para que isso seja feito de uma forma que não prejudique a coletividade e os demais condôminos. Muito obrigada, doutora Jennifer. Vamos à pergunta de número 4 para a doutora Maria Helena. Doutora, impedir o acesso de órgãos de proteção animal ou de agentes de zoonoses ao condomínio para realizar a castração ou vacinação dos animais comunitários gera responsabilidade para o síndico? Sim, Camille, pode gerar sim uma responsabilidade, ainda mais se esse impedimento que o síndico cria, ele venha prejudicar a saúde e venha colaborar com o crescimento dos animais dentro do condomínio, um crescimento sem controle. Os agentes das zoonoses, eles trabalham em nome de uma saúde coletiva, a saúde de todos. Então, o síndico vinha esbarrar, impedir que eles entrem no condomínio e façam esse controle, pode configurar uma falha do síndico que é o dever dele em zelar pela saúde, pela salubridade do condomínio. Então, o sensato é o síndico sempre abrir as portas, sempre receber esses órgãos, e afinal é o próprio condomínio que vai ser beneficiado. Muito obrigada, doutora. Bom, pergunta de número 5, né, para a doutora Vanessa. Resumindo aqui, né, de forma bem objetiva para os síndicos, qual é o roteiro de ouro para aprovar hoje uma regra sobre animais comunitários em assembleia e blindar a gestão de processos amanhã? Hoje o ADB Síndico ele foi agraciado com a presença de uma defensora dos animais, que é a doutora Maria Helena, né, e a doutora Jennifer também. E eu acho que hoje a minha missão ficou fácil, né? Em dar esse roteiro de ouro. Eu acho importante, antes de chamar a assembleia, eu acredito que o que deve ser feito é um mapeamento das áreas do condomínio, para que quando for publicado esse edital de forma transparente, né, que convoque a Assembleia com item específico e explícito na pauta para regulamentar os animais comunitários, que já tenha ali naquele momento as opções de locais que o condomínio pode oferecer para ser colocado os bebedouros, os comedouros, né? O local de higiene dos animais também. Então, fazer um mapeamento, após ter um mapeamento, para ser uma assembleia resolutiva, aí você faz o mapeamento, publica o edital com máxima transparência, o mais detalhado possível, observando as regras da sua convenção. Leve acontecer na assembleia, uma assembleia que você consegue fazer uma aprovação por deliberação por maioria. Então, é uma assembleia simples, de ser convocada e de ser resolvido. Eu estou batendo muito nessa tecla de ser uma assembleia fácil,
porque a gente sabe que tem situações aqui que a gente precisa de 2/3, precisa de maioria absoluta, precisa de um quórum especial. E aqui não, aqui é um quórum simples. Então, é algo que o síndico pode realizar, por maior que seja o seu condomínio, então é algo possível de se alcançar, né? Então, deliberação por maioria, aprove as regras de higiene, os locais de alimentação, as penalidades, faça até ali, leve até uma previsão orçamentária, que pode ser, que vai ser acrescida ali nas despesas mensais do seu condomínio, para limpeza, higienização daquele local adequado. Então, isso, querendo ou não, vai também traz uma onerosidade para o condomínio quando você decide ser um condomínio acolhedor, né? Que é o correto. É você acolher esses animais de rua, é você não abandonar. Então, você leva uma planilha orçamentária, uma verba carimbada específica para contratação, seja de vacinação, seja de castração, seja de produtos especiais para limpeza. Depois é o caminho comum, que é registrar a ata, publicar a ata e garantir que vai ser cumprida. Então é simples, né, síndico? É muito simples ser síndico. Basta fazer um mapeamento de área, ter um edital, chamar essa comunidade para votar, ter uma previsão orçamentária e registrar em cartório. Tá pronto. É a receita mágica. Basta assistir o Tribuna para saber de tudo isso, né, acompanhar doutora? o Tribuna. É isso aí. Obrigada, doutora. Queria deixar registrado que aqui também tem uma defensora dos animais, tá? Onde todas somos defensoras apreciadoras dos animaizinhos. Com certeza. Bom, que debate incrível e esclarecedor nós tivemos hoje aqui na nossa bancada, né? Quero expressar minha imensa gratidão às nossas convidadas, né, por compartilharem tanto conhecimento técnico conosco. Doutora Vanessa, meu muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco mais uma semana, por conduzir esses esclarecimentos com maestria, mostrando o caminho seguro para elevar o nível de governança em todo o país. Muito obrigada. Eu agradeço muito esse espaço. Sempre que eu venho ao Tribuna, né, eu sou agraciada com essas oportunidades. Eu tenho companheiros incríveis, né, que acabam aprendendo, absorvendo muitas informações e passando informações para a nossa comunidade. Então, muito obrigada, estou sempre disponível. Obrigada, doutora. Doutora Jennifer, agradeço imensamente por todas as ponderações tão pontuais e cirúrgicas que a senhora trouxe para a gente hoje. Eu agradeço, Camila, agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no Tribuna Condominial e espero que as informações que a gente trouxe aqui hoje, que foram compartilhadas, possam contribuir para os síndicos, para os condôminos, para os defensores dos animais e para nós também, profissionais do direito, que temos que estar atentos para sempre orientar da melhor forma possível. Foi uma imensa satisfação. Tenho certeza que contribuíram demais, doutora. Muito obrigada. Por nada. Bom, doutora Maria Helena, foi um enorme privilégio receber suas análises. Muito obrigada pela sua contribuição de hoje. Eu que agradeço, Camila, agradeço a Tribuna Condominial pelo convite de mais uma vez estar aqui e de tratar de um tema que me envolve bastante, que eu gosto bastante, que é tratar sobre animais, mas ao mesmo tempo de manter esse equilíbrio, não ser parcial, não escolher um lado. Porque, embora você tenha as suas preferências, seus gostos, os seus amores, mas tudo tem que ser tratado com uma razoabilidade. É verdade, doutora. Muito obrigada. Bom, o meu agradecimento especial também vai para você, que dividiu seu horário de almoço com a gente em busca de uma gestão mais protegida. E lembre-se que a nossa missão de levar informação de alto impacto continua a todo vapor na grade da Pred News. Sintonize então os seus lembretes para os nossos próximos passos. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, você tem um encontro imperdível no Meet dos Síndicos. A apresentadora Adriana trará síndicos com muito conhecimento para compartilhar. E com certeza na próxima quarta, pontualmente ao meio-dia, a Tribuna Condominial retorna com mais um tema jurídico crucial para blindar o patrimônio do seu condomínio. E na terça-feira, temos o Por Dentro do Condomínio, às 16 horas. Não deixe de nos acompanhar. E com certeza, na próxima quarta, pontualmente ao meio-dia, a Tribuna Condominial
retornará com mais um tema jurídico crucial para blindar o patrimônio do seu condomínio. E lembre-se de clicar no botão de se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações e acompanhar nossos conteúdos aqui na Prédio News. Uma excelente tarde a todos e até o nosso próximo encontro!